Quais seriam os assuntos que 3 robozinhos teriam para conversar em um mundo livre da humanidade? É seguindo essa ideia que o episódio Os 3 Robôs de Love, Death and Robots nos entrega uma obra de 10 minutos muito simpática. Eu sou o Jerônimo Araújo e sejam todos muito bem-vindos ao Nerd Demais para Ser Maromba. Antes de mais nada, quero pedir a vocês que estão curtindo o conteúdo do canal que acessem o primeiro link aqui na descrição, que é o canal do Editor Bolado, que é o mago por trás dessas edições incríveis que vocês estão vendo aqui, né? Então ele está colocando nesse exato momento efeitos aqui na minha mão. E se vocês acham que o conteúdo aqui é bom, e já é muito bom, vocês ainda não viram nada, porque lá no canal do Editor Bolado ele tem muito mais para mostrar. Então acessem o canal, curtam o trabalho dele e deixem um recado lá dizendo que vocês vieram através do Nerd Demais para Ser Maromba. Lembrando também, se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam, verifiquem sua inscrição, compartilhem o vídeo com a família e com os amigos. Não deixem de colocar seus belíssimos comentários aqui embaixo, falando sobre Love, Death and Robots, falando sobre o que vocês estão achando do canal, ou simplesmente mandando um abraço e palavras bonitas aí para nós aqui. Vamos ao vídeo. Vou continuar então falando a respeito de Love, Death and Robots. Eu já falei a respeito de vários episódios, para quem ainda não assistiu os outros vídeos. Aqui em cima tem um card que vai levar vocês para a playlist onde vocês podem conferir os outros vídeos. Esse episódio é um dos únicos que tem continuação, então mais adiante eu vou revisitar este mundo aqui, este universo aqui. Ele é um episódio muito simples e muito simpático. Essa obra e essa estética eu gostaria de ver num longa-metragem. Tem alguns filmes da Pixar aí que eu talvez trocaria por uma obra dessa. No início vemos 3 robôs caminhando nas ruínas de um mundo livre da humanidade. Esses 3 robôs seguem 3 estéticas diferentes que já nos foram apresentados no cinema. São eles um robô militar, um robô babá eletrônica e um robô servidor. O robô militar, ele mais ou menos segue a estética do Exterminador do Futuro, do Chap, inclusive no início ele pisa numa caveira da mesma forma, uma referência clara ao Exterminador do Futuro, e ele é esse robô com estrutura humanoide, aparentemente com uma estrutura mais voltada para o combate. O robô babá eletrônica, ele segue mais ou menos uma estética mais Pixar, né, mais fofinha, ele lembra muito a estética do Wall-E, e o robô servidor, ele é mais aquele robô que não tem características humanoides, ele tem umas características mais geométricas, né, ele lembra muito o HAL de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Os 3 estão caminhando e conversando a respeito da humanidade. This way. Here we go. Breathtaking. It's more beautiful than in the brochures. Come on, giddy up, guys. We've got so much to see. You seen one post-apocalyptic city? You seen them all. Eles conversam a respeito sobre o que foi a humanidade, das contradições da humanidade, porque nós somos uma espécie lotada de contradições, lotada de falhas. E eles conversam muito a respeito disso tudo. É muito interessante, é um episódio bastante simples, mas é um episódio bastante filosófico, um episódio que, né, nos faz pensar a respeito de muitas coisas a respeito de nós como espécie, como seres presentes aqui neste planeta. Em certo momento eles encontram um gato, eles acham de início que o gato é uma espécie de uma bomba, alguma coisa que vai causar um mal para eles, mas né, logo em seguida eles fazem amizade. Eles seguem até um shopping, aonde eles encontram um videogame que seria a primeira versão daquele robô de combate. Ali já tem uma espécie de talvez uma crítica velada, não sei, mostrando que muitos jogos de tiro, muitos jogos talvez de violência, são uma espécie de um treino, talvez, para fins militares. Com certeza eu tô esticando demais isso, né? Eu vou estar parecendo um coroa que acha videogame tudo violento e tal, como se eu não jogasse também. Mas enfim. Mais tarde eles chegam até uma bomba atômica e eles conversam a respeito disso. Eles conversam a respeito dessa que eu considero um dos maiores símbolos da idiotice humana. Um dos maiores símbolos do quão destrutivo o ser humano pode ser. É nesse momento que o gato se revela ser inteligente e que toda a sua espécie sofreu uma evolução e que ganhou um polegar opositor. Eles comentam a respeito de como eles já não precisavam, talvez, mais dos seres humanos e, por fim, eles acabam adotando à força os robôs. A obra termina aí, mas é interessante a gente pensar como nós,
humanidade, de fato, somos essa grande trava, esse grande problema no planeta, que praticamente qualquer uma espécie de ser vivo que exista nesse planeta tem muito mais importância para o todo do que nós, seres humanos. É uma coisa muito pesada de se dizer, mas a humanidade é de fato o câncer do planeta. O planeta, sem certas espécies, e até mesmo as mais diminutas, como por exemplo os mosquitos, as baratas, iria ter ecossistemas inteiros destruídos. Porém, o nosso planeta, sem a presença humana, só iria ter benefícios. A natureza iria se reorganizar, a natureza iria se curar, o planeta todo iria se curar. Como uma espécie que a princípio se diz tão evoluída pode ser tão autodestrutiva? Acredito que essa interação do animal com os robôs é justamente dois tipos de habitantes diferentes deste planeta, as máquinas e os animais, que poderiam mesmo, talvez num futuro utópico, conviver em harmonia. Acredito que as máquinas teriam muito mais chances de conviver em harmonia com a fauna e a flora do que nós, de fato. Então pode parecer um pouco fatalista e um pouco pesado falar disso. Algumas obras, inclusive, já se aventuraram em mostrar que robôs que são programados para proteger o planeta, como é o caso do Ultron, por exemplo, acabam identificando que o mal do planeta é o ser humano. Então o ser humano deve ser destruído. Claro que se estamos aqui como habitantes desse planeta, o que a gente pode fazer é tentar viver da melhor maneira possível, da maneira mais harmoniosa e saber que esse planeta não é nosso. Ele pertence muito mais à natureza, à fauna e à flora do que pertence a nós. Como eu já comentei aqui em outros vídeos, nós somos apenas passageiros nesse planeta. Um dia, quem sabe, no futuro, as máquinas estarão pisando as ruínas da sociedade humana juntamente com os animais e talvez até convivendo em harmonia com esses animais. Seria isso, meus amigos e minhas amigas. Foi um vídeo curtinho, mas é para falar aí sobre mais um episódio dessa incrível antologia. Quero saber de vocês o que vocês acharam a respeito desse episódio de Love, Death and Robots. Me digam aí o que vocês, como vocês veem a nossa presença aqui nesse planeta. Será que a humanidade tem jeito? Como será o nosso futuro aqui nessa Terra? Não se esqueçam de verificar a inscrição, compartilhar o vídeo com a família e com os amigos e, no mais, seria isso. Forte abraço a todos e valeu!